Olá, amigos! Este é o Escola Aberta, uma série sobre cultura oral e simbólica tradicional luso-afro-brasileira. Esta série é um convite para tocarmos temas do folclore, ideias populares, simpatias, manias e coisas que o povo diz. E como estamos nos aproximando do Carnaval, o episódio de hoje acompanha esta temática. Vamos ouvir sobre a escola de samba no folclore, conforme o texto de Renato Almeida, publicado na Revista Brasileira de Folclore em 1974. A escola de samba é um conjunto folclórico? O samba das ditas escolas é folclórico? Eis as perguntas que convém esclarecer. Seria desnecessário enfileirar aqui definições de folclore, mas pode-se dizer que a essência folclórica está na aceitação coletiva, naquilo que o povo utiliza funcionalmente como coisa sua, cuja autoria se dissolveu no anonimato. O fato folclórico se modifica e se transforma continuadamente em perpétuo vir a ser. Refoge de modo completo ao estruturado, tanto que Marcel Mauss afirma: folclórico é o que não é oficial, dando-se, está claro ao termo, seu sentido de fato consumado, que emana de autoridade constituída, de qualquer natureza que seja. Um grupo folclórico é um conjunto de indivíduos que se reúnem para realizar determinadas funções, sem estruturação alguma oficial e cujo comportamento, via de regra, decorre das atividades exercidas. O reconhecimento, num folguedo, da chefia do rei, do capitão, do general, não importa em absoluto na instituição de autoridade nesses personagens, mas decorre da ação dramática, tanto que muitas vezes o organizador do grupo, o promotor das apresentações, é figura de menor destaque no conjunto. Em geral, a sua economia é feita por dádivas, umas por solicitações anteriores, outras pelo correr do chapéu ou do pires, incumbindo-se os participantes de prover sua indumentária quando é requerida. O texto e a coreografia são transmitidos oral e tradicionalmente, com as constantes variações que caracterizam o fato folclórico. É uma improvisação contínua, apenas com um elemento consuetudinário, que é seu fator estilístico. O grupo pode ter determinadas formas de comportamento social, moral, religioso, que decorrem de aceitação coletiva. Por exemplo, há grupos de Moçambique que exigem de seus membros o cumprimento dos preceitos católicos, mas não quer dizer que todos o façam da mesma forma. Nem o fato tem que ver com bailado. Um grupo aceitou essa prática coletivamente como base do seu comportamento, mas não se trata de obediência e uma autoridade constituída, e sim de consentimento geral. Não é um dado institucional, portanto. A função do mestre nesses grupos se resume em certos folguedos ao de mestre de cena, geralmente um mais velho, que conhece melhor o assunto, tem memórias mais perfeitas e espírito associativo mais desenvolvido ou maior iniciativa. A sua autoridade não é imposta, nem é representativa, é aceita coletivamente apenas. Intelectual, poderíamos dizer, nunca oficial. Logo, são grupos sem nenhuma organização fora do mecanismo da função folclórica que preenchem. Então, nesse caso, as escolas de samba não são organizadas em sociedades com diretorias eleitas que administram inclusivamente o patrimônio que dispõem, exercendo assim autoridade sobre os sócios? Essas diretorias é que resolvem todos os problemas, designam os chefes do folguedo, orientam sua apresentação, recebem subvenções governamentais, participam de festas, possuem orçamentos, em suma, têm vida de uma sociedade recreativa, que é o seu caráter. Mas ainda, além da função de carnaval, tem vida social em suas sedes. As escolas de samba que substituem os grupos e ranchos antigos do mesmo caráter de organização, mas com outra riqueza e importância ligando-se àqueles apenas historicamente, têm uma institucionalização que as afasta em absoluto do folclore, da mesma forma que as sociedades carnavalescas em geral, e se fundam hoje escolas de samba em várias cidades do país.
Agora vejamos como se apresentam. Não possuem os grupos folclóricos legítimos uma representação continuada e tradicional. Congadas, marujadas, folias de reis e etc. Fazem um desfile pelo carnaval com um cortejo submetido a enredo que cada ano varia. E são esses enredos folclóricos? Nunca. São assuntos de mitologia, fatos históricos, outras vezes glorificação de heróis e temas da mesma ordem, o que nada tem de folclórico. Se tratasse de um fato histórico folclorizado e que tivesse sofrido reinterpretações, muito bem. É o caso de mouros e cristãos, que os protagonistas de hoje sabem apenas por ouvir dizer, mas é assim que se faz a transmissão folclórica. E no fundo, o que há é apenas a dança guerreira sob a forma costumeira, ao passo que os enredos das escolas de samba, enredos para apresentação apenas do cortejo, são coisas eruditas. Chica da Silva, por exemplo, era fato que figurava em livro do conhecimento de especialistas, agora se popularizou, aproveitadas no momento em que o grupo não aceita coletivamente, mas lhe são impostas pela autoridade da direção da escola. Negação de folclore, conformismo e espontaneidade, como sintetiza Andréa Varanhac. Se a escola não é um grupo folclórico, o samba não é uma música folclórica, com letra folclórica e coreografia folclórica, aí o problema se complica. Se não se pode afirmar sem ligeireza que esse samba seja folclórico, é irrecusável que possua elementos folclóricos importantes, mas serão suficientes para a caracterização como um autêntico fato de folk? É o que contesto. No Congresso de Curitiba em 1953 e no Internacional de São Paulo de 1954, foi possível chegar às definições muito seguras da matéria, ou pelo menos às orientações esclarecidas e esclarecedoras. Aquele afirmou, abre aspas, música folclórica é aquela que, criada ou aceita coletivamente no meio do povo, se mantém por transmissão oral, transformando-se, variando ou apresentando aspectos novos e destinada à vida funcional da coletividade. O Congresso de São Paulo a julgou produto de uma tradição musical que evoluiu por meio da difusão oral, condicionada pelos seguintes fatores: continuidade, que liga o presente ao passado; variabilidade, que emana dos impulsos criadores, tanto individuais quanto coletivos; e seleção, no meio de uma comunidade, que determina a forma concreta em que a música folclórica sobrevive. Depois de outras considerações, a resolução concluiu taxativamente, abre aspas, tal concepção não poderá englobar, em caso algum, a música popular que foi aceita por uma comunidade sem ter sofrido a influência dos fatores acima mencionados, fatores que são precisamente os determinadores do caráter nitidamente folclórico desse gênero musical. Fecha aspas. Até que ponto o samba de nossas escolas sofre a influência de tais determinantes? Desde logo, a autoria. Em geral, tem autor conhecido, embora se possa dizer que esse autor nunca é um criador. O que ele faz é aproveitar os temas tradicionais, variados e selecionados pelo povo, e lhes dar apenas uma apresentação diferente. Onde, porém, se afasta mais caracteristicamente do âmbito folclórico é na aceitação coletiva. Esses sambas não são aceitos, não tocam a consciência coletiva, não se transformam em costume, para depois dessa conversão se tornarem folclóricos. Estão sujeitos à moda, às influências do dia, e são ensaiados pela escola, e não aceitos, modificados, transformados. Por isso mesmo, não têm perpetuidade. Basta o fato de cada ano se criarem novos, e como diz Guilherme Santos Neves, aquilo que está sujeito à transitoriedade da moda, quase se pode jurar, não é folclore. O mestre do folclore espanhol recentemente desaparecido, Juan Amades, estabelece como condicionais da música folclórica autoridade desconhecida, sabor antigo e especialmente variações, adjuntando,
Abre aspas. Qualquer música que não possui tais características não é folclore. Fecha aspas. O samba das escolas não é folclórico, é popular. Acontece, porém, e para esse ponto devem convergir nossas atenções, que considerando que o contínuo folk urbano nesta capital é muito íntimo, o samba das escolas possui um determinado número de modalidades folclóricas que me parecem evidentes, dignas de estudo, ainda não suficientes para lhe dar a essência folclórica. Ninguém pode, na realidade, considerar no mesmo plano esse samba, uma moda de viola, uma cantiga de marujada. Estas estão em estado puro, aquele contaminado por elementos numerosos que o descaracterizam como fato folclórico. Não acontece o mesmo com o samba de roda, o partido alto. Ainda se dança em terreiros de escolas, e que eu mesmo já assisti, mas segundo Edson Carneiro, abre aspas, não se executa para o grande público, nem exige a bateria das escolas. Ao som do reco-reco, prato, faca, chocalho e de canções tradicionais como na Bahia, um estribilho sobre o qual o cantador versa ou improvisa, um único dançarino, homem ou mulher, ocupa o centro da roda, passando a vez com a umbigada simulada. Fecha aspas. O samba das escolas, porém, é música popular com acentuada influência folclórica, sem ser, contudo, folclore, tanto mais quanto, citando o conceito de Oneida Alvarenga, a música folclórica, como ato folclórico que é, se destina a ter uma utilidade social imediata, isto é, nasce e vive fundamentalmente ligada aos interesses e atividades coletivas, dança, religião, trabalho, e etc. A música folclórica é essencialmente destinada a servir a alguma coisa. Os que a criaram ou empregam não cultivam unicamente por si mesma, nem a dissociam dos fins que a motivaram ou aos quais se veio ligar. Ora, no samba, como discernir tais elementos? Câmara Cascudo inclui entre as características do folclore a persistência, e cita precisamente a canção do carnaval entre as que têm tonalidade da época da sua criação e só se folclorizam quando se perpetuam. Por acaso, isso acontece com o samba de nossas escolas? São cantados anos seguidos? Os famosos sambas enredo das escolas têm o sentimento transitório que lhes dão os temas do desfile. A própria coreografia vai se modificando, e o que se anunciou, uma escola contratou um coreógrafo estrangeiro para ensaiá-la. Evidentemente, os nossos sambistas têm o samba no pé e nas pernas, mas já se procuram conter os ímpetos instintivos, sofisticando-se a dança, o que me parece difícil, mas só o tempo mostrará o resultado desse choque entre os elementos tradicionais e os renovadores. O carnaval se originou de um costume estabelecido na Idade Média, durante o ciclo do Natal e depois alongado até a Quarta-feira de Cinzas, de se comemorar ruidosamente esse período com reminiscências e talvez reinterpretações das cerimônias pagãs da antiguidade. Festa cíclica nunca pertenceu apenas ao povo, é uma celebração como as demais, Páscoa, Quaresma, São João, Natal, Primavera e etc., nenhuma das quais é folclórica em si, embora com origens também no povo e participação maior ou menor deste na sua comemoração. E então, amigos, o autor descreve um pouco mais como o carnaval europeu chegou ao Brasil e finaliza seu texto com os últimos 2 parágrafos que lerei em seguida. Lastimo muito que o carnaval do Rio não mais seja cantado. Antigamente todo mundo cantava pelas ruas, todo mundo batucava, e da cidade se erguiam confundindo-se melodias e ritmos de samba e marchas. Qualquer pedaço de pau, qualquer lata velha enferrujada transformava-se em instrumento de percussão. Ninguém podia ir à rua sem cantar, e o carnaval era a cidade cantando. Havia músicas preferidas e a gente, com elas, datava os anos. Ano do pé de anjo, da dondoca, da pavuna, do Pierrot apaixonado, do O teu cabelo não nega, da Amélia, até os velhos gritos do carnaval como Ó abre alas ou Zig Zig Bum, do Zé Pereira já entraram para a história.
E é pena. O que está acontecendo é que o carnaval se oficializa, é motivo de turismo, ganha em pompa, se torna espetacular. Vem estrangeiro com bolso cheio de dólares, vem artista de cinema famoso, vem navios de turismo. É preciso deslumbrar. O povo vai ver e admirar, mas como é que o cordão do sujo pode sentir-se à vontade para sambar e pular no meio daqueles arcos, daqueles enfeites, daquela decoração tão prodigiosa? Ele fica mesmo encabulado, olhando e admirando tanta boniteza. Espectador, não ator. E este foi Renato Almeida para a Revista Brasileira de Folclore, publicada pelo Ministério da Educação e Cultura em 1974. Acesse mais conteúdos e conheça mais as iniciativas do IMUB seguindo os nossos canais no YouTube, Facebook e Instagram, além do nosso site. Os links estão na descrição deste episódio. E se você tem alguma pergunta, sugestão ou dúvida, envie sua mensagem na caixa de diálogos do Spotify ou nos comentários do vídeo no YouTube. Obrigada, amigos, e até o próximo Escola Aberta.